Ok, a pergunta está na mesa. Bom, eu acho que, de certo modo, qualquer atividade cultural em Minas, por um lado, ela é difícil porque é muito perto, né, de Rio de Janeiro e de São Paulo, e também pela grande qualidade, né, de talento, tanto dos escritores quanto dos outros artistas mineiros, que eles vêm, são buscados aqui. Né? O caso, né, da própria Ruth que perguntou, ela teve a chance de publicar fora, porque, né, Minas está integrada também, né, com esse eixo com o Rio e São Paulo, e é até fácil de circular lá primeiro do que aqui. E segundo, eu acho que um trabalho também de um editor é um trabalho assim difícil porque ele fica entre o mercado, a necessidade do mercado, e acho que ele tem também de estar atento para aquilo que, né, a comunidade dele, né, no caso de Minas Gerais, o que ela produz de melhor. Né? O meu trabalho, é claro, numa editora que ela trabalha em primeiro lugar com literatura didática, né? Mas não é o meu caso, eu não sou editor de livros didáticos, eu trabalho com literatura e a maior parte é de livro infantil e juvenil. E isso também em Minas Gerais se tornou um grande centro, né, dos maiores, talvez o mais importante hoje, não só de autores como de ilustradores, também muito respeitado nacionalmente e até já com uma abertura internacional. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que manter sempre e zelar por essa qualidade, né, para que ela continue. E acho que também, já que existe, né, que Minas Gerais tem esses autores, né, os romancistas, os contistas, principalmente, e também os ensaístas, eu acho que se produz aqui, a gente tem que buscar, mas acho que tem que ser feita uma ponte também. Em primeiro lugar, eu acho que existe o interesse do leitor. Né? Não basta que o trabalho seja um trabalho de qualidade, mas estritamente acadêmica e fechado aí dentro. E quando a editora lê, publica ensaios, ou quando ela publica uma literatura adulta, ela tem que adequar também ao tipo de leitor e à pessoa que faz a intermediação entre esse livro leitor, que é o professor. Então, a gente, por exemplo, nunca vai publicar uma tese do jeito que ela é produzida, né? Mas essa tese, ela pode, né? Talvez ela seja uma matéria-prima para gerar outro tipo de livro que seja de interesse para atualizar, né? Para reciclar o professor, pensar que o professor é um tipo, né, de divulgador da leitura. Na verdade, o grande divulgador no Brasil é o professor, e ele às vezes fica completamente distante, né, na sala de aula daquilo que está acontecendo no meio acadêmico. Então, acho que tem que ser feito em primeiro lugar essa ponte, né, que esse autor também, né, de um trabalho acadêmico, de uma tese, que ele traduza em primeiro lugar a tese dele numa coisa legível de aplicação para esse professor, para que não haja esse divórcio tão grande entre a realidade do professor e o trabalho dentro da universidade, que por mais abertura que já tenha, ainda acho que intelectualmente é bastante elitista ainda. Mas eu acho que o editor ele tem, e eu procuro como editor, de tentar fazer essa ponte, né? De juntar as coisas, mas eu acho que também as coisas ainda caminham devagar e ainda a gente está tateando, né, que são primeiras experiências, e não há essa tradição, a não ser na editora da universidade, que inclusive é a tarefa dela, né, de transmitir até o público o trabalho acadêmico, de uma editora comercial trabalhar com isso. Mas eu acho também que é obrigação, acho que o editor ele tem que estar atenado para o que de melhor, né, a intelectualidade de um lugar produz, e poder fazer chegar, né, fazer essa intermediação, mas acho que as duas partes, né, para que o nosso público também suba até a universidade, ela também tem que descer os seus degraus também. Pois é, mas quando você fala em descer esses degraus, eu me pergunto o seguinte: esse adequar-se ao público no caso de um gênero difícil por natureza também, que é o gênero ensaístico, mas que ele exige do leitor qualificado uma certa, não sei se eu estou enganando, uma certa postura à altura, né? É verdadeiro isso? Ou você acha que as coleções de ensaios também devem ser modificadas essencialmente para se adequar ao público? Eu acho que o público é o mais importante nessa história Essa toda, relação. nessa relação toda. E acho que os grandes momentos que a literatura
teve, né, no Brasil de leitores, assim, lembrando, né, que Machado de Assis e José de Alencar eles escreviam em jornal, né, escreviam para aquele público leitor da época, então eles sabiam quem estava lendo. E acho que a grande vantagem do autor de literatura infantil é que é uma pessoa que ele está em contato, né, uma pessoa que ele frequenta a escola, ele conhece o leitor dele. E acho que... falar uma coisa? Eu acho que o livro de ensaio, ele é muito direcionado para a um fragmento de um público específico. Sim. Outro dia eu fiz uma pergunta no ar, no Roda Viva, para o Haroldo de Campos, e perguntei como é que o mercado editorial brasileiro reagia à produção poética brasileira. E ele falou assim, que não é só no Brasil, que no mundo inteiro poesia é uma coisa difícil. Ele até brincou que não é best-seller, é pest-seller. Né? Então eu acho que o ensaio enfrenta isso também. Eu queria só pegar uma carona, porque ela falou essa questão do texto acadêmico. Eu concordo com o que o Lino disse. Eu acho que também no jornal, escrever em jornal não é igual a escrever ensaio, não é igual a escrever para um público especializado de universidade. Né? E muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade. Quer dizer, existe o texto do jornalista por excelência e existe o texto do acadêmico por excelência. O segredo, o pulo do gato, seria conciliar essas duas linguagens. E ainda quero reforçar o que ele disse, porque quando ele fala Machado de Assis, eu cito também o Nelson Rodrigues, o Carlos Drummond de Andrade, o próprio Hemingway, que na minha opinião é um dos maiores romancistas do século, já levando aos Estados Unidos, eles escreviam para jornal também. Então, isso, eu acho que a vivência jornalística, para quem é escritor, é muito salutar, porque ele vai desenvolver cada vez mais o seu texto. Né? E o escritor não pode perder de vista o mercado. Essa coisa de dizer eu escrevo para mim é muito romântica, isso não existe. Você escreve para o outro, mas você precisa saber para qual outro você escreve e descobrir uma maneira de chegar a esse outro. Eu acredito que a dificuldade que os ensaios têm é o mesmo da poesia, é um público muito restrito. E para o editor, economicamente, muitas vezes não interessa fazer para um público restrito. Talvez as universidades, as fundações culturais devessem preencher essa lacuna, como acontece em alguns outros países, onde universidades publicam jornais, revistas literárias e ensaios literários. Ok. A próxima pergunta para esta mesa vai ser feita pela escritora Maria Antonieta Cunha, secretária municipal de Cultura de Belo Horizonte. Vamos lá? Bom, para essa mesa tão importante que nós temos aí, eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma aos editores de segundo caderno e outra aos autores. Aos editores, eu gostaria de saber como os seus jornais têm enfrentado a questão da divulgação da obra de arte, e especificamente da obra literária, que não pode dar-se simplesmente pela apresentação de capa e a referência breve ao conteúdo do livro. A questão de colunas específicas para a abordagem da obra sem o esmiuçamento de teoria literária é uma possibilidade clara na nossa imprensa. E para os autores, eu gostaria de saber como eles enfrentam pessoalmente e como eles veem essa ação que tem sido cada vez mais exigida dos autores, por nós estarmos no país em que nós estamos, a ação de ir às escolas e conversar com as crianças, e tendo sido hoje estabelecido que esse é um ponto importantíssimo de divulgação da obra, sobretudo naquele espaço onde ela é realmente tratada e comprada, que é a escola. Ok, bom, eu entendo que a primeira parte da pergunta já foi respondida anteriormente pelo Jorge Fernando dos Santos, né? E fica agora a palavra. Eu não sou autora, depois o Lino pode, né, se referir a isso dentro do que a Antonieta pediu. Mas eu acho um aspecto problemático ali que a Antonieta levanta, né, a escola como a grande compradora da literatura infantil. Nós temos esse problema sério a enfrentar no Brasil se a gente quer, de fato, ampliar o público leitor, que é voltar às livrarias, né? Nós temos de fazer um retorno às livrarias e a própria escola pode se encarregar disso, né? A própria escola pode incentivar a ida dos alunos até as livrarias. Eu acho que centralizado na escola o processo como está, ele não está levando à formação de leitores. Por quê? Porque o aluno se forma e nunca mais lê, não quer saber de ler. Eu acho que essa questão que a Antonieta coloca de maneira tão natural, não é natural, né? Eu acho que é um dos problemas culturais, né, que temos que encarar no Brasil.
se nós, de fato, queremos uma população que leia, que goste de ler, que goste de literatura. Ok. Eu queria acrescentar uma coisa que a Graça falou, que além de livraria, eu acho que as pessoas têm que ser enviadas também para as bibliotecas, né? Que as bibliotecas, eu acho que no Brasil precisaria de um grande plano assim, de incentivo e mesmo de repensar o uso da biblioteca, que eu acho que talvez seja até mais por aí, onde economicamente devido ao poder aquisitivo da maior parte dos brasileiros. E a segunda parte, em relação ao autor e escola, frequentar a escola, eu, de minha parte, vou com muito boa vontade e gosto até de juntar assim, o útil ao agradável, porque é um bom laboratório para mim de observação do meu leitor. E, inclusive, eu estou recolhendo casos assim, que têm acontecido nas escolas, que eu vou observando, às vezes chegar antes lá e observar o que acontece, como matéria para colocar assim, no que eu escrevo atualmente, onde a própria escola tem se tornado personagem dos meus livros. Quer dizer, isso acaba tornando-se mais literatura. Mais literatura. É claro que a gente tem que ter um certo cuidado, que às vezes a escola fica até perigosa, às vezes fisicamente, né? Às vezes é um certo descontrole, assim, dos alunos ficam mais entusiasmados e já chegaram até a gente corre até um risco físico, né? Enfiar uma caneta Bic no meu olho, né? Aquela pressa dos meninos de te pedir autógrafo e um empurra o outro e o mais alto enfia a caneta em cima. Então, às vezes, eu acho que a escola tem que ser mais bem organizada, mais educada em relação ao comportamento dos alunos, em certos momentos, né? Mas a maioria não tem sido muito bom, muito proveitoso, corresponde bem. Mas, às vezes, a gente corre esse risco de se machucar numa escola. Ok. Você quer comentar, Jorge? Eu acho que ir à escola para o autor é quando ele dá o espetáculo, é quando ele dá o seu show, é quando ele conhece o seu leitor. Concordo plenamente com o que a Graça falou. Escola não é lugar para vender livros, é lugar para divulgar livros. E eu acho que as secretarias de Cultura e de Educação poderiam criar programas para facilitar a ida física dos autores às escolas públicas, porque, infelizmente, nessa história de vender livro em escola, as escolas públicas ficam em segundo plano, né? E eu acho que é bom que o livro seja popularizado, mas o lugar de comprar livro é na livraria. Ok. Bom, a próxima pergunta da mesa vem do professor e ensaísta Reinaldo Martiniano Marques. Vamos lá. O tema que eu gostaria de propor à mesa diz respeito à posição da poesia frente ao mercado editorial mineiro e à grande imprensa. O que tenho observado é que as editoras mineiras não investem nos lançamentos de poesia, em poetas novos. Há poucas publicações nesse sentido. E que também a grande imprensa não tem dado uma cobertura maior a esses lançamentos, aos novos poetas. A pergunta que faço, então, é: isso se deve realmente ao fato de a modernidade não ter conseguido aliar a função estética à função comunicativa, caracterizando-se o texto poético como um texto marginal, dissonante, inacessível? Ou se isso se deve a políticas de mercado editorial, de divulgação, sobretudo em tempos de globalização, e em que a poesia não é considerada um bom produto de mercado, um produto rentável? Ok, eu acho que a pessoa mais indicada para responder é o Linus Albergaria, na condição de editor. Isso de certo modo até já foi falado numa resposta, né, do Jorge, quando ele citou, né, o Haroldo de Campos, quando a poesia realmente ela tem esse lugar quase, né, marginal dentro da literatura. E acho que é coisa de nossa época mesmo, né? Pensando há certo tempo atrás, todas as pessoas sabiam poesia de cor, declamavam, todo mundo fazia seus sonetos. A poesia se afastou. Eu vejo dentro da editora onde eu trabalho que os livros menos vendidos são os livros de poesia. Acho que tem esse problema com o público, mas eu acho que também que o editor tem que procurar. Eu acho que poesia para criança já se publica alguma coisa. E todas essas coisas a gente está atento a elas também. Tanto que nós fizemos, né, esse ano uma coleção de poesia para jovens, para adolescentes. E, né, diante de tantas, né, reclamações que já vêm de algum tempo assim, dos poetas, a gente tenta fazer alguma coisa também. Mas realmente é o segmento mais difícil da editoração, né, em relação ao público, ao mercado, é de poesia.
Ok. Estamos chegando no fim, vamos passar rapidamente as próximas perguntas. A próxima é da escritora e ilustradora Ângela Lago. Eu gostaria de ouvir de vocês sobre as novas mídias. Até que ponto a internet já é um veículo importante na divulgação e venda de livros, e também sobre o CD-ROM interativo, o chamado livro interativo, que já vem sendo absorvido pelas editoras como uma nova forma de chegar ao público infanto-juvenil. Graça Paulino, você na condição de uma das nossas maiores especialistas em leitura, está aí com ela. O material, né, a materialidade do texto, ela não pode ser excluída do processo de leitura. Então, quando eu estou com um livro na mão, né, quando eu estou com este livro, por exemplo, nas minhas mãos, fisicamente a experiência é de uma natureza. Quando eu estou olhando para a tela do computador, a leitura é outra, né? O processo ele se torna outro. Quer dizer, não teremos a ilusão de que o computador vai substituir o livro, porque o objeto livro ele tem a sua materialidade especial, né? Ele não está no fim da sua história, ele realmente, como a Ângela Lago disse, né, ele está sendo divulgado através da internet e não trocado, substituído, né, por um outro tipo de objeto cultural. Eu acredito que essa convivência é boa. A internet é só mais um meio. Como a TV não acabou com o rádio, o cinema não acabou com a TV, e vice-versa, aliás, e o teatro sobreviveu, o livro vai sobreviver, a internet vai sobreviver. Acho que o livro apenas mais um meio. Mudando de roupa também, se a gente pensar que o livro era pergaminho, que a gente abria Justamente. assim, né, e depois ele virou, né, um livro de cadernos. Eu acho que o livro está virando CD-ROM mesmo e talvez no futuro, né, o espaço seja muito maior do CD-ROM e o livro vai ser para uma certa elite, assim como as pessoas, existe televisão, existe teatro também até hoje, né? Acho que haverá O problema um só é que paralelo à internet, era ideal que se democratizasse o livro e a internet E a também. internet, sim, uma coisa muito elitista também. Bom, a última pergunta do programa vai ser feita pela editora Maria Mazzarello. Vamos lá. Eu pergunto aos companheiros da mesa, da imprensa escrita, falada, e ao companheiro Lino Albergaria. Se vocês concordam, eu acho que a criação intelectual mineira está em alta. Está surgindo muita coisa boa, especialmente nesse final de princípio 96 e o que a gente está vendo aí sendo preparado para 97, comemoração dos 100 anos de Belo Horizonte. Muita coisa boa na poesia, na prosa, contos, romances. Eu penso que está em alta. Pergunto, vocês concordam que está realmente em alta? Outra coisa, e que me preocupa como editor pequeno e que precisa dessa mídia, é que a imprensa mineira responde, eu diria que timidamente, à demanda do pequeno editor com relação à divulgação daquilo que ela está produzindo. É preciso da gente insistir muito, não é fácil conseguir uma matéria, uma boa matéria, com os autores que a gente está lançando. Claro que são desconhecidos. A Más Edições, por exemplo, tem essa preocupação e esse orgulho de colocar no mercado, na roda, muita gente boa. Euler Cruz, Anísio, o Fernando, que lançou agora o Escreva Querida, aquela maravilha, o Antônio Castelo Branco, o pescador de arco-íris, o Flávio Boaventura, muita coisa boa surgindo aí, passando aí por Jeter, Cristina Agostinho, essa turma toda aí muito boa produzindo. A gente, para conseguir uma matéria, é muito sacrifício, não é fácil. A mídia se restringe a publicar aquilo que as resenhas que a gente manda. E eu pergunto, o eixo Rio-São Paulo praticamente ignora a nossa criação, porque nós mandamos e não é publicado. Vocês concordam comigo ou eu estou enganada? Bom, Jorge, eu vou dirigir essa pergunta para você. Bom, eu queria primeiro parabenizar a Masa, porque ela publicou uma obra-prima, que é o Escreva Querida, que não é do Fernando, é do Francisco de Moraes Mendes, um livro premiado, muito bom.
Segundo lugar, eu queria dizer que essa coisa da imprensa e tal, eu concordo, Minas é sempre foi muito criativo. Mas eu volto ao início do programa. Eu acho que 1996 foi um ano pouco criativo do ponto de vista literário, não só em Minas, mas em termos nacionais, né? Agora, obviamente, essas dificuldades todas existem para todo mundo que está começando em todas as áreas. Essas dificuldades vão sendo superadas na medida em que o talento vai se impondo. Então, eu acho que cedo ou tarde, quem é bom sobrevive no mercado, quem é bom se imortaliza com a sua literatura. Ok. Vereda Literária chega ao fim. Eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigado. Estamos aqui continuando à disposição no próximo ano. Sempre a seu dispor. Obrigado. Eu gostaria de deixar registrados alguns agradecimentos especiais neste fim de 96 com esse programa Vereda Literária Especial de Fim de Ano. A direção da Fundação Cultural de Belo Horizonte, a direção da FAF-BH, nossos patrocinadores até aqui. A essa maravilhosa equipe técnica que aparece aí na fichinha, no final, rodando nos caracteres enquanto vocês nos aguardam. E, finalmente, a tolerância ao diálogo que já vem sendo mantido conosco através dos nossos endereços e que ano que vem a gente garante, vamos dar um retorno e vamos abrir um espaço ainda melhor. Para esse espectador que nos vem acompanhando, faço minhas as palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade. Gratidão, essa palavra tudo. Obrigado.